E aí galera, tudo bem? O meu nome é Eric Lorenzato, eu sou o fundador da empresa Lorentech Assessoria e Cursos, e nessa aula nós vamos falar sobre energia superficial. A ideia dessa aula é abordar os principais tópicos sobre esse tema, explicar o que é energia superficial, como é que ela é formada, qual a sua importância e as suas aplicações. Então essa aula ela vai ser dividida em tópicos. Então nós vamos falar sobre os estados físicos da matéria, arranjo atômico de sólidos, superfícies, energia de superfícies, redes de Bravais e planos cristalográficos. Todos esses tópicos eu vou passar de uma maneira simples e não vou me aprofundar em cada um. Então vou falar de uma maneira fácil e para dar a ideia de cada tema. O primeiro tópico é sobre os estados físicos da matéria. Basicamente, se conhecem muito bem três tipos de estados físicos: sólido, líquido e gasoso. O que diferencia cada estado físico é estar na sua agregação molecular ou atômica. O que isso quer dizer? Quão próximos esses átomos ou moléculas estão uns dos outros. O primeiro estado, estado sólido, ele se caracteriza pela sua agregação molecular muito grande, ou seja, os átomos ou moléculas constituintes estão muito próximos uns dos outros. Essa característica dá o comportamento desse material. Então, o material sólido, a tendência dele é manter o seu formato macroscópico, ou seja, se você tem um cubinho de gelo quadrado, a tendência desse sólido é manter esse formato, é manter-se quadradinho ou cúbico. Quando você aquece esse material, esses átomos ou moléculas elas começam a adquirir energia. E adquirindo energia, elas começam a se movimentar. Quando elas começam a se movimentar de uma maneira grande, elas passam para um outro estado físico. Esse estado físico pode ser líquido ou gasoso, depende do material. Então, por exemplo, se você tem um estado sólido e ele vai passar para o líquido, nós chamamos isso de fusão. O estado líquido se caracteriza por uma maior agitação dos seus componentes. E essa agitação acaba separando um pouco, ou seja, aumentando a distância entre esses átomos ou moléculas. Uma característica desses líquidos é manter o formato do recipiente até o local máximo, a altura máxima dessa substância. Como assim, Eric? Por exemplo, se você pegar um copo e colocá-lo, abrir a torneira e colocá-lo embaixo da torneira e encher, você vai perceber que a água ela vai ter o formato daquele copo até o nível máximo dele. Se você aquece esse líquido, ele vai ganhar mais mobilidade ainda. Os seus átomos vão ganhar mais mobilidade porque vão estar mais energéticos. Estando mais energéticos, eles vão mudar de estado. Então eles vão para o estado gasoso, que se caracteriza pela sua máxima distância entre os átomos ou suas moléculas. Por exemplo, se você pega um saquinho e assopra nesse saco, você vai perceber que esse saco, a tendência dele é inflar. Ele infla por quê? Porque o gás, a tendência dele é ocupar todos os espaços daquele recipiente. Então ele vai se espaçar de uma maneira que ele vai preencher aquele recipiente em todo o seu tamanho, em todas as suas dimensões. O próximo tópico que nós vamos abordar é sobre arranjo atômico de sólidos. Então nós vamos abordar um pouquinho sobre o estado físico sólido. Então, como eu já disse, o estado sólido, a tendência dele é ter uma grande agregação entre seus componentes, átomos e moléculas. Esse arranjo atômico nada mais é como esses átomos estão distribuídos ali, próximos uns dos outros. A maneira que eles estão próximos, ou seja, se eles estão com uma distância um pouquinho grande ou menor, ou se ele está um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Como espacialmente esses átomos estão distribuídos. E esse arranjo ele pode ser classificado a partir da distribuição espacial desses átomos, moléculas ou íons.
Então esses átomos eles podem ser classificados em cristalinos ou não cristalinos. O que vai caracterizar um ou outro? Os sólidos cristalinos são compostos por átomos, moléculas ou íons arranjados de uma maneira periódica em 3 dimensões. As posições ocupadas seguem uma ordenação que se repete para uma grande distância atômica. Ou seja, os átomos eles vão estar muito bem distribuídos na superfície. Você tem, imagina uma folha de papel. Essa folha de papel, você tem, por exemplo, átomos muito bem distribuídos, um do ladinho do outro, muito bonitinho. Beleza? Todos os metais, muitas cerâmicas e alguns polímeros formam estruturas cristalinas sob condições normais de solidificação. Então você tem uns átomos que estão distribuídos um do lado do outro. Átomos ou moléculas. Quando a gente trabalha, por exemplo, com polímeros, nós trabalhamos muito com moléculas, que um polímero nada mais é do que uma grande molécula, que nós chamamos de macromolécula. Os sólidos nós caracterizamos basicamente por átomos. Então, esses átomos, nós temos a estrutura cristalina, que seria como esses átomos eles estão distribuídos nessa maneira bonitinha. O estado atômico, chamado de amorfo, nada mais é do que uma grande bagunça. Então, os átomos eles não apresentam uma ordenação. Você não consegue ver uma ordenação de longo alcance. Ou seja, se você olhar para uma região de um sólido, essa região vai estar com uma distribuição. Se você olhar para uma outra região do lado, essa região vai estar com uma distribuição muito diferente da primeira. Então, essa distribuição é o que nós chamamos de aleatórios. Essas distribuições elas podem apresentar uma ordenação de curto alcance, ou seja, para uma distância muito próxima, você consegue ver algum tipo de ordenação. Mas para distâncias muito pequenininhas, quando você aumenta, você já perde essa distribuição. Então a gente vai focar agora nos sólidos cristalinos, tudo bem? Então, primeiro, estrutura cristalina. O que é uma estrutura cristalina? É a maneira como os átomos, moléculas ou íons se encontram espacialmente arranjados. Então a gente já sabe que vai existir uma periodicidade de se encontrar esses átomos. Mas da maneira que você vai encontrar, no método como você vai encontrar esses caras, é chamado de estrutura cristalina. Tudo bem? O modelo de esferas rígidas é uma maneira de representar esses átomos. Então a gente vai começar a representar os átomos como se fossem bolinhas. Reticulado seria um conjunto de pontos que podem corresponder a átomos ou grupos de átomos que se repetem no espaço tridimensional com uma dada periodicidade. Ou seja, um reticulado nada mais é do que o arranjo dessas esferas rígidas. E uma célula unitária é o menor agrupamento de átomos representativo de uma determinada estrutura cristalina específica. Eric, não entendi, me explica. Beleza. Então, uma estrutura cristalina é uma distribuição espacial desse sólido. Quando eu pego essa estrutura cristalina e procuro a menor distribuição que eu consiga representar, eu tenho uma célula unitária. As propriedades de alguns materiais estão diretamente associadas à estrutura cristalina dos seus átomos. Isso explica a diferença significativa nas propriedades de materiais cristalinos e não cristalinos de mesma composição. Como assim, Eric? Isso quer dizer o seguinte: eu posso ter dois materiais diferentes com a mesma composição, com propriedades diferentes. Por exemplo, o grafite e o diamante. O grafite e o diamante são compostos de carbono, só que eles são formados por estruturas diferentes. O grafite, ele é um formato de um carbono, só que qual é a característica de um grafite? Ele é quebradiço e você consegue quebrar esse grafite na mão. O diamante não. Ele é só formado por carbono, só que a estrutura dele é tão estável que ele forma um sólido muito duro.
Então você não consegue quebrar esse sólido, você consegue pegar esse diamante e riscar outros materiais. Só que se por acaso você pegar uma marretinha e bater nesse diamante, ele vai quebrar, ele vai despedaçar. E o que acontece? No grafite não, você apresenta uma resistência um pouco maior ao impacto. E a única diferença nele é a distribuição espacial. Então isso que é explicado nesse segundo parágrafo. Então as propriedades de materiais, eles são diretamente influenciados pela maneira que esses átomos estão distribuídos. Então aqui eu tenho um exemplo para vocês de um sólido cristalino no qual os átomos são representados por esferas rígidas. Então, olha só, todos os átomos são representados por esferas, tudo bem? E aqui eu tenho representação de átomos diferentes. Então eu tenho o primeiro átomo, o segundo átomo, e todos eles estão de alguma maneira conectados. E esses átomos conectados, eles formam o retículo cristalino, ou seja, é a maneira como esses átomos estão distribuídos espacialmente. Então aqui nós temos um exemplo de um sólido cristalino. Esse sólido cristalino, no caso, ele tem uma distribuição CFC, cúbico de face centrada. Não se preocupa com isso, tá? A gente vai falar isso mais tarde. Se por acaso eu pegar esse sólido cristalino e fizer uma seção dele, eu vou ter uma célula cristalina, que seria a menor unidade representativa deste sólido. E a gente pode perceber que as minhas esferas foram cortadinhas. Então eu tenho uma representação de uma célula unitária por esferas rígidas. Uma outra representação é que eu posso chamar cada átomo por uma esferazinha e ligar como se fosse uma figura geométrica, no caso um cubo. Então eu tenho, por exemplo, aqui nos vértices esferas, que seriam átomos, e são conectados por ligações atômicas ou intermoleculares. Quando a gente fala sobre sólidos, um ponto muito importante está nas suas superfícies. Primeiro, o que é uma superfície? Uma superfície é uma camada de átomos que separa o bulk de duas ou mais fases coexistentes. Vamos lá, vamos com calma. Então vamos explicar alguns pontos. Bulk. O bulk seria o meio desse material, seria como se fosse o corpo desse material, e a superfície seria a parte mais externa desse bulk. Tudo bem? E essa superfície, ela pode ser representada por... ela é constituída por algumas camadas de átomo, não apenas por um. A gente vai ver isso um pouquinho daqui a pouco. As propriedades dos átomos da superfície diferem das propriedades dos átomos do bulk. E eu vou explicar o porquê. Vamos imaginar que eu tenho uma superfície ideal. O que é uma superfície ideal? Os átomos eles são muito bem distribuídos, bonitinhos. Então eu tenho os átomozinhos azuis e eu tenho os átomozinhos verdes. Esses átomos eles estão bem conectados, bonitinhos, um do lado do outro. Então eu tenho uma distância entre eles, eu tenho interações entre eles, e eu tenho essas ligações atômicas aqui. Só que aqui, imagina que essa parte aqui fosse o bulk. Quando eu venho para a superfície, acontece o seguinte. Eu tenho átomos conectados, eu tenho átomos ligados aqui, unidos por ligações atômicas. Só que, numa determinada área, eu não tenho mais átomos. Essa região onde eu não tenho mais átomos, eu vou ter o quê? Eu vou ter o que nós chamamos de excesso de energia. Como assim, Eric? A maioria dos átomos, para ficar estáveis, elas fazem ligações atômicas. Essas ligações atômicas tendem a diminuir a energia desse átomo. Quando um átomo não consegue fazer uma ligação, ele não consegue diminuir a sua energia. Então, você tem uma maior reatividade desse átomo, porque ele quer perder essa energia de alguma maneira. Então, na superfície, você tem essa carência de ligações. E essa carência de ligações dá a propriedade desse material. E essa propriedade, ela vai ser tão característica quanto o tamanho desse material.
Eu vou explicar isso um pouquinho para frente. Calma, guarda essa informação na cabeça. Então eu vou falar um pouquinho agora sobre superfícies específicas reais. O que é isso? A minha figura, ela representa um sólido, tá? A parte de um sólido. Então eu tenho algumas regiões interessantes nesse meu sólido. A primeira seria a parte de volume, que seria o bulk do meu material, ou seja, aquela parte do corpo do material. E acima desse corpo eu encontro a minha superfície. A minha superfície, ela é caracterizada por algumas camadas de átomos. Então, se você conseguir olhar, olha só. Eu tenho a primeira camada de átomo, eu tenho a segunda camada de átomos, eu tenho a terceira camada de átomos. Alguns autores falam que essa camada, essa superfície, ela pode ser característica de 2 a 6 camadas atômicas. E a sua espessura, ela pode variar entre 0,5 a 1,5 nanômetros. Tudo bem? Essa superfície, a característica dela é que separar o bulk da sua área externa. No caso, eu estou trabalhando, a figura trabalha com um vácuo, então eu não tenho nada acima dessa superfície. Só que existem alguns átomos que estão perdidos aqui em cima. Se por acaso eu tiver uma outra fase, como assim? Se eu tiver um gás ou um líquido, alguns átomos desse líquido, desse gás, podem entrar nessa superfície, podem se misturar a essa superfície. Essa mistura desses átomos externos com os átomos da superfície é o que nós chamamos de selvedge. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre a quantificação de sistema. Como é que eu vou quantificar a energia daquele meio? Beleza? Então vamos imaginar um sistema comum, um sistema qualquer. Então eu tenho uma característica de energia que nós chamamos de energia interna, que seria como aquele sistema ele está agitado. Essa energia interna ela pode ser caracterizada por alguns pontos. Esses pontos são a entropia, que seria a desordem desse sistema, o número de mols daqueles átomos ou daquelas moléculas e o volume daquele sistema. Quando eu aplico uma ferramenta matemática que é a relação de Euler, eu consigo abrir matematicamente essas relações, que a gente começa a ver as ferramentas de derivada. Então a relação de Euler falava o seguinte: quando eu faço uma derivada de uma determinada propriedade, eu consigo somar essas derivadas e obter as propriedades totais daquele sistema. Ou seja, se eu fizer derivadas parciais de cada uma dessas propriedades internas aqui, eu consigo obter a propriedade total. Então, eu consigo obter uma equaçãozinha que relaciona todas essas propriedades formadoras da energia interna. Que essa aqui é o que nós chamamos de equação de Gibbs. Tudo bem? Então, a equação de Gibbs ela vai ser relacionada, por exemplo, a variação da energia interna é dada pela temperatura vezes a variação da entropia, que é a desordem do sistema, menos a pressão vezes a variação do volume, mais a variação do número de mols vezes o que nós chamamos de potencial químico, que seria a energia livre de Gibbs, que é aquela energia capaz de fazer trabalho, dividido pelo número de mols. E quando eu integro essa equaçãozinha, ou seja, quando eu transformo não numa variação, mas num único ponto, eu tenho o que nós chamamos de equação de Euler. Tudo bem? Isso tudo é para um sistema comum. Só que vamos começar a olhar para uma superfície? Vamos imaginar que eu tenha essa superfície aqui na minha figura. Essa superfície na figura, ela vai ser dada por algumas características. Então eu tenho aqui, primeiro uma região lisa, tá? Depois eu tenho um degrau nessa minha superfície. Além disso, eu tenho um átomozinho perdido ali no meio, que nós chamamos de adáton, ou ádaton, depende como você queira chamar. E eu também tenho
alguns buracos que nós chamamos de vacância, tá? Que seriam regiões que faltam alguns átomos. Então é como se eu tivesse retirado o átomo daqui e colocado aqui do lado. Beleza? Só que eu falei para vocês que essas superfícies, esses átomos, eles são insatisfeitos porque não têm ligações. E algumas ligações não são feitas. E essas ligações não feitas, elas criam energias, grandes energias para aquele átomo. Ele não consegue diminuir a sua energia. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, um átomo que não tem ligações nessa região, nessa para essa. Então esse átomo ele vai ser extremamente energético. Para essa região aqui, para esses átomos do degrau, eu já tenho um pouquinho menos de energia. Por quê? Porque eu tenho ligações para trás e aqui para cima. Só que essas três regiões aqui continuam sem ligações, então eu tenho uma energia grande. Então, se por acaso eu quiser contabilizar toda a energia do meu sistema, eu preciso colocar essa energia da superfície. Essa energia da superfície é o que eu chamo de energia de superfície ou tensão de superfície. Então, naquela equaçãozinha de Gibbs que eu mostrei para vocês, para uma quantificação mais precisa, eu preciso imputar essa energia da superfície. Então, até aqui eu tenho a minha equação de Gibbs e agora eu coloco a parcela da tensão da superfície. Tudo bem? Então, essa tensão da superfície, ela vai ser dada pelo quê? Ela vai ser dada pela energia da tensão de superfície vezes a área daquela superfície. Então, eu vou contabilizar essa energia superficial na minha energia interna. Então, a energia superficial nada mais é do que a energia que eu tenho das ligações insatisfeitas dos meus átomos. Então, esse gamazinho aqui, ele vai ser chamado de tensão de superfície. E ele quer dizer o que em si? Essa tensão de superfície ou energia de superfície, ela nada mais é do que a quantificação dessas ligações insatisfeitas. E o que quer dizer essa energia de superfície? Ela matematicamente quer dizer o custo de energia para quebrar uma determinada ligação. E como é que eu quantifico essa energia? Como é que eu quantifico essa tensão de superfície? Ela vai ser dada pelo energia coesiva. O que é energia coesiva? Falando de uma maneira bem prática, energia coesiva é a energia de ligação entre dois átomos. Tudo bem? Essa energia coesiva vezes o número de ligações quebradas. O que quer dizer isso? Seria o número de ligações que faltam sobre o número de ligações totais, vezes o número total de superfícies, ou de mols dessa minha superfície. E essa energia, ela vai variar, essa energia de superfície ela vai ser diretamente influenciada pela energia de ligação, ou seja, pela minha energia coesiva. E a energia de ligação é muito característica de cada átomo. Então a minha energia de superfície, vai variar de átomo para átomo, de substância para substância. Então eu vou ter a minha energia de superfície em função da minha composição química. E essa energia de superfície, normalmente, ela pode ser encontrada tabelada. Então você consegue encontrar essa energia de superfície, ou tensão de superfície, nas mais diferentes tabelas. Então você consegue calcular a partir de energias coesivas. Então você tem tabelas próprias de energias coesivas para átomos, ou então tabelas próprias de tensão de superfícies, tanto para líquidos quanto para sólidos. Tudo bem? E essa energia de superfície, além de ser dependente dos átomos formadores, também vai ser dependente da maneira que aqueles átomos estão
distribuídos espacialmente. Essa distribuição espacial é o que nós chamamos de orientação cristalográfica, já que nós estamos falando de cristais. Então aqui eu consigo mostrar para vocês que a energia ela vai ser diferente dependendo do método da orientação cristalográfica. Então aqui eu tenho um exemplozinho para vocês de uma nanopartícula de ouro com uma determinada distribuição cristalográfica. E a energia de superfície, ou energia superficial, também é função da temperatura. Então, eu tenho uma variação. Quanto maior a temperatura, a tendência é o quê? Eu forneço mais energia para o meu átomo, então a energia de superfície tende a aumentar. Quando eu falo sobre orientações cristalográficas, eu tenho que falar sobre uma coisa que a gente chama de redes de Bravais. Érico, o que é uma rede de Bravais? Imagina o seguinte, eu tenho uma superfície infinita, tá? Imagina uma condição onde eu tenho átomos um do lado do outro infinitamente. E essa distribuição infinita, ela vai ser periódica. O que quer dizer isso? Quer dizer que, independente de onde eu olhar, eu sempre vou ter a mesma distribuição espacial. Isso é uma rede de Bravais. Tá? Existem 14 redes de Bravais. Então, eu posso ter redes cúbicas, eu posso ter redes tetragonais, redes ortorrômbicas, redes monocíclicas e por aí vai. Então, eu tenho 14 tipos de formações de rede. E cada formação dessa vai ter subformações muito específicas. Tá? Então, as redes de Bravais elas vão ser a maneira como aqueles átomos eles vão estar distribuídos espacialmente. Tudo bem? Então eu posso ter cúbico, tetragonal, ortorrômbica, hexagonal, monocíclica, e cada uma delas vai ter propriedades muito específicas de ângulos e energias internas. E dentro de uma mesma rede de Bravais, eu posso ter maneiras que aqueles átomos eles vão estar distribuídos. Então isso é o que nós chamamos de índice de Miller. Tá? Então agora eu vou começar a olhar como aquela superfície vai estar distribuída dentro daquela segregação geométrica. Então os índices de Miller eles são basicamente apresentados de uma maneira. Eu tenho 3 números característicos. Imagina um plano tridimensional, x, y, z. Esse índice de Miller ele vai ser mostrado como um índice x, y, z, onde eu tenho uma distribuição espacial. Então eu posso ter, por exemplo, um determinado valor para x, um determinado valor para y, um determinado valor para z. E a combinação desses 3 valores vai me dar uma figura geométrica. E a superfície ela vai ser simplesmente apresentada por essa distribuição geométrica. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, primeiro caso, 1, 0, 0. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, para o eixo x, eu vou ter uma única unidade. Então, eu vou ter um plano que corta o eixo x naquele ponto 1. E ele não vai cortar nem o eixo y e nem o eixo z. Nesse segundo caso, eu tenho um plano 1, 1, 0. Quer dizer o quê? Que eu tenho uma unidade no eixo x, uma unidade no eixo y, mas eu não corto o eixo z. Então eu vou ter um plano que corta o eixo x e o eixo y. E aqui, nesse terceiro caso, o ponto 1, 1, 1, quer dizer o quê? Que eu tenho uma segmentação no ponto no eixo x, um ponto no eixo y e um ponto no eixo z. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma característica de um triângulo. Então toda a minha superfície vai ser caracterizada por um triângulo. Esse tema ele é um pouquinho complexo. Como eu não vou me aprofundar nele, eu vou falar desses índices de Miller de uma maneira superficial. E quem quiser se aprofundar, eu vou deixar uma bibliografia no final das aulas. Então aqui eu tenho uma outra representação, olha só. Aqui ele explica melhorzinho. Então eu tenho, por exemplo, aqui o meu eixo, tá?
que aqui eu estou chamando de A, B e C, e aqui eu estou mostrando a maneira de distribuição espacial. Então aqui, ó, 1, 0, 0. Então eu corto aqui no ponto 1, mas eu não corto no eixo 0, nem no eixo B, nem no eixo C. Então ele passa simplesmente nesse plano aqui, ó. Aqui, 1, 1, 0. Então o que acontece? Eu estou cortando nesse eixo aqui e corto aqui num outro eixo. Então ele forma o quê? Ele forma então ele forma esse plano inclinado. Tudo bem? E esses planos cristalinos, eles têm uma grande sensibilidade em estrutura. Esses planos, eles mostram propriedades totalmente diferentes para uma mesma substância. Então, por exemplo, eu tenho uma superfície com uma estrutura 1, 0. Ele vai ter uma característica. Uma superfície com um plano 1, 0, 0. Ele vai ter uma outra característica. Então, por exemplo, aqui eu tenho ferro. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho uma superfície de ferro com três planos característicos, do plano 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0 e 1, 1. Então a gente pode perceber que para o plano 1, 1, 0, eu tenho uma baixa adsorção e uma baixa produção, uma baixa adsorção de nitrogênio e uma baixa produção de amônia. Já para o plano 1, 0, 0, eu tenho uma baixa adsorção de nitrogênio e uma média produção de amônia. E para o plano 1, eu tenho aqui uma alta adsorção de nitrogênio e uma alta produção de amônia. Então isso mostra que, dependendo da minha aplicação, eu vou procurar planos cristalográficos diferentes, porque eles vão me dar propriedades diferentes. E cada plano desse tem uma energia de superfície única, tá? Tem uma superfície específica. Então a energia de superfície do plano 1, 1 vai ser diferente do plano 1, 0, vai ser diferente do plano 1, 0, 0. E isso vai ser total influência na morfologia daquela minha substância. Então, por exemplo, eu tenho óxido de zinco em formatos, em morfologias diferentes. Primeiro, o que nós chamamos de nanoflores, depois em esferas e depois o plates. E eles apresentam crescimentos diferentes por apresentarem planos cristalinos diferentes. E quem trabalha com a parte de síntese consegue controlar esse crescimento desse plano. Então, na parte de síntese, eu vou conseguir controlar o crescimento desse óxido de zinco em planos diferentes, com técnicas diferentes. Outro ponto muito importante quando eu trabalho com energia superficial é sobre superfícies específicas, que nada mais são do que a relação entre a área daquela substância dividido pelo volume daquela substância, ou daquele cristal. Tá? Então é a área daquele cristal dividido pelo volume daquele cristal. E isso tem uma influência muito grande no comportamento daquela substância. Como assim, Eric? Quer dizer o seguinte, quando eu tenho relações diferentes, eu vou ter comportamentos diferentes. Vamos ver aqui que vai ficar mais explicadinho. Eu tenho esse cristalzão aqui. Esse cristalzão ele é formado por átomos nas suas superfícies, tudo bem? Então eu tenho algumas ligações insatisfeitas aqui em toda a minha superfície. Então vamos dizer que eu tenha 10 átomos em toda a minha superfície, tá? Então eu tenho 10 átomos insatisfeitos. Se eu quebrar esse cristal no meio, o que acontece? Eu vou ter 2 cristais. O meu tamanho do cristal vai ser menor. Só que o número de átomos total da superfície vai ser maior. Porque agora eu vou estar contabilizando átomos que estavam no book. Então, se eu contar 2 cristais, eu vou ter os átomos da superfície do cristal 1 e os átomos da superfície do cristal 2. Então, a minha área total vai ser maior do que se eu tivesse um cristalzão. Então, cada vez que eu vou quebrando esse cristal, eu vou tendo áreas cada vez maiores
com o mesmo volume. Se eu somar todos os volumes dos meus cristais, eu vou ter o mesmo volume que se eu tivesse o cristalzão. Então, se eu tenho uma relação de área por volume muito grande, eu vou ter o quê? Muitos átomos insatisfeitos. Se eu tenho muitos átomos insatisfeitos, eu tenho uma energia de superfície muito grande. Então aí entra aquela ideia da nanotecnologia, que é utilizar substâncias com agregações cada vez menores, porque eles vão estar muito energéticos. Então, quando eu tenho muita energia na superfície, eu quero diminuir essa energia, ou seja, eu quero reagir. Então, cada vez que eu tenho cristais menores, eu tenho uma maior reatividade. Então, quando eu começo a trabalhar com cristais cada vez menores, eu começo a trabalhar na escala de átomos. E essa escala de átomos vai me dar uma propriedade totalmente diferente se eu estivesse trabalhando com um cristalzão. Então vamos comparar aqui. Então vamos imaginar que eu tenho uma superfície aqui, eu tenho um cristalzão grandão, tá? Aí eu tenho um suportezinho. Nesse suporte eu tenho esse cristalzão. Quando eu trabalho com esse cristal, eu tenho efeitos puramente cinéticos, tá? Então esse cristalzão ele vai ter efeitos puramente cinéticos. O que vai me importar é como é que aqueles átomos eles vão estar, vamos imaginar numa escala brusca assim, macroscópica, uma escala micro, tá? Uma escala que eu consiga equacionar esses átomos como se fossem esferas. Quando eu vou diminuindo o tamanho desse cristal, eu começo a olhar ele, mas não como um cristal, mas sim como agregação de átomos muito próximos. Então, eu vou começar a entrar com uma coisa que nós chamamos de mecânica quântica, que é uma ferramenta da física que explica o comportamento dos átomos, como se fossem átomos isolados, ou relações de poucos átomos. Então, quando eu trabalho com muitos átomos, ou seja, quando eu trabalho com agregações pequenas, com uma relação grande de área sobre volume, eu começo a ter a mecânica quântica influenciando diretamente. Por isso que o comportamento dos compostos nanométricos, ou nanocompostos, ou nanotecnologia, vai ser completamente diferente do que se eu estivesse trabalhando com compostos macroscópicos. Então, a tendência de hoje é trabalhar cada vez com compostos menores que vai atender a situações muito diferentes. Então, eu vou ter maior efetividade do meu composto quando eu tiver compostos pequenos. Por exemplo, vamos olhar o ouro. O ouro é um metal que a maior parte das mulheres gosta. Só que esse ouro ele é inerte. Só que quando eu vou diminuindo esse ouro para tamanhos cada vez menores e chego a, por exemplo, 20 nanômetros ou 200 nanômetros, esse ouro inerte ele começa a ser venenoso. Então ele se transforma de um metal inerte para um metal venenoso que consegue acabar, por exemplo, com moléculas de câncer. Então um dos tratamentos possíveis hoje em dia para câncer seria tratamento com átomos de ouro nanométricos. Só que, pelo ouro ser caro, ainda é uma metodologia inviável. Tudo bem? Então eu estou apresentando aqui algumas bibliografias para quem quiser se aprofundar nesse tema, para quem quiser estudar um pouquinho mais. Então eu tenho alguns livros específicos aqui sobre nanotecnologia, tá? Um livro muito utilizado na área de ciência dos materiais e 2 artigos que trabalham com essa parte de formas e formatos de nanoestruturas e sobre energia superficial de metais. Eu espero que tenha passado um pouquinho desse conhecimento para vocês. É uma área que tem muitos tópicos complexos, mas que se a gente conseguir ver de uma maneira fácil, ajuda o nosso entendimento.
Então, galera, é isso. Esse é o final da nossa aula. Se você gostou, curte, compartilha e, por favor, se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Até a próxima!